Oi, ei. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tô aqui testando o som aqui no YouTube também. Estamos ao vivo aqui no YouTube também. E a gente vai falar de um assunto hoje muito interessante, tá? Nós vamos falar da questão do suicídio, do pensamento suicida, um tema polêmico, ainda mais falando no contexto teológico, no contexto que nós vivemos hoje de igreja. Para vocês que estão no YouTube, fala para mim se vocês estão me ouvindo bem. Eu acho que eu liguei o microfone direitinho. Para quem não me conhece ainda, eu sou Luciana Gomes da Silva, bacharel em Teologia Pastoral, certificado em Hebraico, Contexto e Cultura Judaica do Antigo Testamento, autora de alguns livros pela UP Books e atualmente cursando psicanálise clínica e fazendo essa junção teologia, psicanálise, hebraico e tudo mais. Tudo isso para o reino, tá? Para o reino. Nosso objetivo é servir a Deus dentro do quesito excelência, né? Deus é bom. Vou colocar aqui. A gente vai falar, na verdade, a gente começou falando já sobre isso na aula anterior, né? O herói e os heróis também têm as suas dificuldades, os seus problemas, e na Bíblia também Deus não nos esconde essas coisas. A partir desses dias, a partir de quinta-feira, parece, eu abri para vocês vagas para vocês estudarem comigo sobre a vida de Saul e a sua doença mental. Irmã Luciana, que é isso? Falando sobre esses temas, vocês vão entender onde eu quero chegar. Não podemos idealizar homens e mulheres acima daquilo que nós conseguimos chegar. Às vezes a gente idealiza mais Davi, mais Paulo, mais João. A gente idealiza, mas a gente esquece de olhar para a humanidade desses homens. Então eu tô aqui para olharmos juntos para a humanidade desses homens. Eu vou estar lendo hoje textos super interessantes a respeito de Rebeca, de Elias. Tem o próprio Paulo que fala sobre essas coisas também. A gente vai falar sobre isso hoje, tá? A gente vai falar também sobre as fases do luto. A gente vai falar de Jó. E Jó tem a sua fase aí do luto, o momento que ele viveu na perda dos seus entes queridos. Entendidos? Prosseguindo. Então o nosso tema de hoje é o livro de Jó. Se você quiser pegar sua Bíblia e abri-la aí no livro de Jó, eu já vou abrir aqui minha Bíblia online também, porque a gente vai estar lendo por aqui. Acho mais fácil. Então no livro de Jó, pega sua Bíblia e abra aí comigo. Jó, ele passou por vários momentos, a gente já vai entrar aqui na nossa aula pra gente ser bem rapidinho aqui, porque o nosso tempo é precioso, né? Nós estamos em casa aí fazendo alguma coisa. Eu já tô pensando aqui em acabar a live e fazer a janta. A gente tem isso, nós somos carne e osso, tá? Jó, ele passou por vários momentos de perda, de luto. Não precisa nem dizer para vocês aqui o que Jó passou, tá? Jó viveu uma perda muito grande, que poucas pessoas conseguem enfrentar essas perdas de cabeça erguida, né? Perder todos os filhos. Alguns teólogos dizem que todos os netos também, que todos os parentes ali perdidos. Então é um sofrimento, é um massacre
emocional. Perdeu tudo que tinha junto com isso, todos os seus bens, toda a sua moral, onde morava, porque nós percebemos que logo após ele perder tudo, a primeira coisa que acontece até no nosso meio também, as pessoas, vão embora, não sabem o que está acontecendo. Aqueles amigos de Jó, os amigos impertinentes de Jó, se você lê o texto de Jó pausadamente, você vai perceber que eles vêm massacrando hora após hora com acusações. Jó, será que não tem um pecadinho escondido aí não? Jó nunca viu justo sofrer. Quem é que nunca ouviu essas palavras, né? Quando a gente tá na luta, eles falam assim, será, hein, que essa luta aí? Não sei não. Sempre uma acusação, um dedo de acusação. E Jó passou por esses momentos de acusação, por esses momentos de luta, de perda. Por quê? Porque ele é humano. Viste o meu servo Jó? É uma pessoa, é um homem. Todos os filhos, todos os bens, toda a moral, e ainda vem aqueles amigos que são mais acusadores do que tudo, cheios de teologias justificando o sofrimento. Quem de nós aí que cresceu na igreja, eu tô na igreja, cresci na igreja cristã católica, dos 10 anos para frente eu fui para a Assembleia de Deus, depois migrei para a igreja batista e sempre, todos os lugares, todas as denominações, elas justificam o sofrimento, não tem jeito. Tentam procurar uma justificativa para o sofrimento, um momento de oração para que esse sofrimento passar. E o sofrimento nunca é uma causa divina, é sempre uma causa humana, e não é bem assim, né? E eles diziam, Jó, olha, veja bem, será que não falta você consertar algumas coisas aí? Então eles eram cruéis, eles eram incompassivos. Hoje, se nós lermos sobre o livro de Jó, nós vamos ficar tristes. Como assim? Perder tudo? Tudo? Até os dentes, a pele, a saúde? Como assim? E aí, antes de entrar no assunto dos versículos, que Jó abre, rasga seu coração, e eu coloquei aí Jó como um título meio forte, então eu vou explicar depois por quê. Eu peguei Jó e peguei a palavra suicídio e coloquei na mesma frase. Parece loucura, mas a gente vai entender sobre isso. Eu quero ser incisiva nesse assunto aqui, porque é um assunto que pode salvar uma vida. E a gente vai falar de algumas estatísticas do suicídio também. Quase que em todos os países é a mesma média e é muito grande. Tá tudo anotadinho aqui pra gente falar hoje. Então já vai compartilhando a live aí também. Se você assistir depois, não tem problema. Assista. Pegue aí o que tem de melhor dessa live. Antes da gente falar de Jó, a gente vai falar de 5 fases do luto. Jó perdeu todos os filhos. O que vem após a perda é o luto. O que vem após a perda é o luto, tá? Não tem outra coisa, é o luto. Primeira coisa quando a gente fala em luto é angústia, tristeza, saudade, é culpa, é um misto de emoções, de raiva, de ansiedade, de confusão mental, de descrença muitas vezes, de agitação mental, de choro, muito choro. E vocês pensam que Jó não passou por isso? Por que não? Humano, ser humano, sujeito às mesmas paixões e sentimentos que nós, feito de corpo, alma e espírito. E no luto, em alguns casos, é preciso até medicação, de tanta agitação que tem na nossa alma. Então vamos lá, se quiser anotar aí, fase do luto, tá? Esse aqui é um estudo que
esqueci o nome da mulher, uma mulher que pega esse estudo e faz essas fases aí, traz para psicologia, para psicanálise. Primeira fase do luto é a negação. Jó passou por isso, passou. É um período curto, um período de choque. Um período de choque. Não aconteceu, não acredito. Perde-se o chão. Eu já perdi o meu papai, eu não tenho mais o meu pai vivo. Já tem 15 anos, né, que ele faleceu. Eu estava aqui nos Estados Unidos. Quando isso aconteceu, um choque. E até hoje, quando eu vejo a foto dele, eu choro, eu tenho saudade. Mas essas fases do luto que a gente vai passar aqui, ela já foi apagada, ela já passou. Segunda fase, a primeira fase então é o período de negação, um período de choque. Segunda fase é a raiva, tá? Não há como negar a dor da perda. Sente a raiva, inconformismo, ressentimento. E quantas vezes a gente vê os vídeos de algumas pessoas que perdem os seus entes queridos, elas falam, meu Deus, por que o senhor fez isso comigo? Então é a fase de raiva, de ressentimento. Depois, a terceira fase, vem a fase do período da troca, tá? É um período de oração, um período de internalização, que também é com muito choro, tudo isso, para que a dor passe. Senhor, tira de mim essa dor. Senhor, não aguento mais, tira essa dor. Então, Jó passa por isso também, E ele tem as falas dele lá no livro de Jó. Quarta fase é a fase da depressão. É a fase da tristeza profunda, juntamente com solidão, com muita saudade. E é uma depressão silenciosa, poucas pessoas falam nisso. Pessoas que vivem um luto. E tem luto de pessoas vivas. Irmã Luciana, tem isso? Tem. Tem filhos que vivem um luto com seus pais vivos. Pais que abandonaram seus filhos e os filhos vivem um luto constante. Uma solidão, uma depressão silenciosa que não tem para onde correr. Porque o pai ou a mãe abandonou, foi comprar alguma coisa no mercado, nunca voltou, né? E aí vivem o luto, vivem essa fase de tristeza profunda também. E a quinta fase é a fase de aceitação. É quando você consegue olhar para o que aconteceu sem tanta dor, a dor existirá, e sem tanta saudade, os sentimentos vão sossegar. Quem perdeu o marido ou esposa consegue dar um passo na vida e casar-se novamente. Deus abençoe vocês. Então esses sentimentos sossegam, tem paz, tem organização na nossa mente, tá? Superar não é esquecer. Então a gente tá falando de Jó, tá falando do luto de Jó. Um ponto só que eu peguei da vida de Jó, a perda dos filhos. O Jó da Bíblia, tá, gente? E aí tem as 5 fases do luto. Negação, raiva, a fase da troca, vem a depressão e, por fim, a aceitação. Pode demorar mais de um ano, para essas fases passarem. Não é assim, ó. E a gente vai pegar, então, e imaginar esse contexto na vida de Jó. Por que não? Ele é humano, tá? Jó passou por tudo isso, tá? E a gente vai trazer esses versículos para vocês lerem com calma em casa. O que eu quero dizer com esses estudos dos heróis, os heróis da Bíblia, que também erram, que são humanos? O que eu quero trazer com isso? Não que
esses homens não sejam homens escolhidos por Deus para estar ali, não é esse ponto. Mas eu quero dizer para você que não seja você tão ingênuo de pensar que eles eram mais fortes e mais corajosos e venceram. São homens e mulheres de Deus com características fortíssimas, mas não se esqueçam que eles eram humanos. Humanos, 100% humanos. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a humanidade desses homens, eu tenho até um texto de Paulo aqui hoje, que a gente lê e passa batido, que a gente gosta mais dos textos de Vitória, né? Então nós vamos olhar para a humanidade desses homens. E a gente vai olhar para esses homens e olhar para eles como por um espelho. Um espelho. Vocês estão gostando da live? Falar a verdade com vocês. Eu estou preparando aqui também o de Davi, que a gente vai falar também esses dias. Segunda-feira agora tem uma live no canal da Gláucia. Depois eu vou colocar o arroba dela direitinho. Também eu vou compartilhar lá. Mas durante essa semana a gente vai falar sobre Davi também. Davi também passou por sentimentos de angústia e de tristeza profunda, passou. E a gente vai ler sobre isso. Para que serve, então, como que por um espelho, para nós olharmos e entendermos o caminho que nós precisamos seguir. Então, tem aí a fase do luto, que nós falamos, que é a fase da depressão, né? E quando a gente fala de pensamento suicida, é uma palavra forte, mas vou usar isso mesmo. Ou vou usar um termo aqui, perda do prazer de viver. Viver tanto faz. Não, mas eu não tô com pensamento suicida, não. Não quero morrer, mas viver tanto faz. Né? Você já ouviu alguém assim? Eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Inclusive, uma coleguinha que mora aqui na rua, umas 4, 5 casas pra frente aqui, tentou suicídio, uma menina de 13 anos, amiga da minha filha que tem 13 anos. Ela vem aqui em casa. Tentou mesmo suicídio, só que ela não conta, né? Por quê ou porque não se abre facilmente. Então a gente talvez fala dessa perda do prazer de viver. Será que é difícil nós cristãos admitirmos isso? Porque parece paradoxo, né? Perdeu o prazer de viver, eles vão mandar a gente orar. Vai orar que melhora. Então, a gente vai falar, né? Dessa perda, desse luto intenso de Jó. Então, abre a Bíblia aí, Jó 3, Jó capítulo 3, que vai ser para hoje, a gente vai ler esse texto. Jó 3. Pega a Bíblia, Jó 3, versículo 3. Deixa eu ver qual Bíblia que tá aqui. Jó 3, deixa eu pegar a Almeida aqui. Almeida, revista e corrigida. Revista e atualizada. Vamos aqui. Almeida, revista e atualizada. Jó. Peraí. Livro de Jó, pega a Bíblia. Jó 3. Peraí que eu tô achando aqui. Coloquei revista e atualizado, deixa eu ver. Jó 3. Pereça o dia que eu nasci, a noite que disse, foi concebido esse homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não cuide dele, nem resplandeça a luz sobre ele. Que se acabe o dia em que eu nasci, e a noite em que disse, foi concebido um homem. Jó capítulo 3, versículo 13 agora.
Versículo 13, nós lemos versículo 3. Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra que para si edificaram mausoléus e com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas. Esse dormir aqui é descansar mesmo, eternamente. Que o dia que eu nasci não existisse e que eu pudesse dormir e descansar e acabar com tudo isso. Lamentou ter nascido e está ali, vivendo tudo aquilo, era para ele um fardo. Era um fardo. Versículo 16. 3,16, é o pior deles. Ou como aborto oculto, Jó fala sobre isso, com aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Palavras tristes de Jó. Palavras tristes. Um Jó que estava sem a saúde, sem os filhos, sem o apoio da esposa, né? Até a Bíblia diz que ele tinha mau hálito, não tinha mais os dentes, não tinha mais ninguém, sem honra, esquecido pela sociedade. E ele diz isso: eu queria que eu fosse um aborto oculto, que eu não existisse, que o dia que eu nasci se convertesse em trevas e o dia perecesse. Um Jó que não entendia a razão do seu sofrimento. Simples, né? Uma frase simples. Vou trocar Jó por uma pessoa. Uma pessoa que não entende a razão do seu sofrimento, passa em sua mente a tristeza e a angústia profunda. Mesmo que não tenha se desviado nem para a esquerda e nem para a direita. Mesmo que se mantém firme com Deus. Não entender a razão e o motivo de sofrimento causa dor, causa angústia. Vamos para Jó capítulo 6. Lê mais um pouquinho. Outro discurso de Jó. Jó 6. Jó 6, versículo 8 e versículo 9. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que eu quero, que fosse do agrado de Deus me esmagar, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Vou ler só uma vez esse aqui, é muito forte. Jó capítulo 7,15. Passa um pouquinho para frente na sua Bíblia aí. 7,15. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que a tortura. Sofrimento é um fardo. Versículo 16 diz: eu estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Ele percebe que está vivo só por Deus. Meu Deus, me livra desse sofrimento. É justo essa queixa para um homem que está sofrendo? As lutas da vida estão nos sufocando, o que fazer? Será que essa queixa vem sozinho entre eu e Deus? Você não ter respostas para todas as questões emocionais da sua vida também é um fardo.
pesado. Porque tem um salmo, né? Deixa eu pegar o salmo aqui, ó. Porque choras, ó minha alma. Salmo 42. Por minha alma, porque se perturba dentro de mim? E a resposta é: espere em Deus, pois ainda louvarei. Ele é a salvação da minha face, Ele é o meu Deus. Você se sente sujo por ter pensamentos de tristeza? Por estar com a alma abatida e não ter consolo? Por não ter saída e a oração não resolver? Isso é muito sério. Você tem perdido o prazer de viver? O suicídio, ele é inegociável, inaceitável e precisa ser trazido como um tema para dentro das igrejas e dizer: você está passando por isso, está com a alma abatida, está triste, é real o seu sofrimento, é real. Porque nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Quando nós não sabemos as respostas, quando nós não temos saída, quando está doendo demais, a gente diz: ah, Senhor, ó, cansei. Isso é humanidade. Mas o suicídio não é a saída. E Jó não se suicidou, tá, gente? Eu peguei esse tema só para dizer que ele perdeu o prazer da vida. Perdeu o prazer da vida, pois era humano. A nossa alma fica triste, a nossa alma se abala, os nossos hormônios se alteram, afeta até a nossa saúde física. O nosso físico, as doenças psicossomáticas, apesar de que todas as doenças são psicossomáticas, porque nossa mente e nosso corpo estão ligados, mas tem aquelas doenças que você vai, procura e não acha nada. Que ele é proveniente de tristeza, porque a Bíblia diz que a tristeza seca os ossos. Por que pregar de vitória? Porque falar toda hora que Deus tem, e eu consegui, e aquele irmão que não conseguiu fica assim: meu Deus, e eu não consegui até agora. Traga remédio para os crentes, traga solução para as suas mazelas. O coração alegre é remédio, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo todo e o vigor da nossa alma. Provérbios 17, 22. Existe tristeza, irmã, na vida do crente? Tem. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vamos lá para as nossas estatísticas. Lembrando que suicídio é inaceitável. Não desista da vida. As estatísticas do suicídio: em média, 132 pessoas por dia. A maioria é homem. 700 mil pessoas se suicidaram, em média, se suicidam em média anualmente. E tem aquelas que tentam se suicidar e falham, né? Sabe por que essas pessoas não procuram ajuda? Principalmente os homens, principalmente os pastores. Se você procurar na internet aí, suicídio entre pastores, o índice é grande. Muito grande. Eu vou trazer para uma live aqui um pastor querido, mas ele acabou de ser papai esses dias, pastor Flávio Gonçalves. Ele sabe muito, entende muito desse assunto. Não sei se ele tem tempo de fazer essa live conosco, mas ele ajuda pastores nessas condições. No extremo do seu sofrimento, não espere chegar ao extremo do sofrimento, vá procurar ajuda. Então existe esse tabu
Porque eu falar que eu perdi o prazer da vida para as pessoas vão achar que eu sou doente mental. As pessoas vão me acusar ainda mais. Por isso as pessoas não buscam ajuda. Porque querem camuflar esse mal por medo de serem mal interpretados, por não terem força de verbalizar o que sentem. Que Jó verbalizou. Jó verbalizou. Então a Bíblia também apresenta mais pessoas cansadas com a vida, apresenta. Uma delas que nós já lemos aqui é o salmista, Salmo 42. Anote aí o texto para você ler depois. Rebeca, Gênesis 27, 46. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Gênesis 27, 46, Bíblia Online. É fácil aqui de achar. 27. Dúvidas, questões, vocês podem escrever aqui, tá, gente? Faço o possível de responder. Ribeiro Martins, shalom, primeira vez aqui, seja bem-vindo. Falei sobre isso ontem para o grupo de idosos, glória a Deus. Não consigo me encaixar no meio evangélico, porque eu sou o melhor, porque tanta pregação vazia e sem contexto bíblico. Misericórdia, a gente está batendo muito nessa tecla, tá? Falando muito sobre isso. Maria Lima, paz do Senhor Jesus Cristo. Brasil, Ribeiro Martins disse, Brasil, grande número de evangélicos mais depressivos, ansiosos e depressivos, pessoas ansiosas e depressivas. Sim, existem pessoas ansiosas e depressivas no meio evangélico. Gente, vamos abrir os olhos. Você é colocado como pastor, você precisa cuidar das feridas do seu rebanho. Cuidar das feridas. Ah, mas eu não tenho especialidade em psicanálise. Contrate uma pessoa e pague para ela. Ó, da sexta-feira você vai atender aqui no mínimo 10 irmãos da igreja aqui. Atenda seus pastores. Faça alguma coisa. Procure ajuda para a sua psique, para a sua deprimida. Consome até os nossos ossos, nosso vigor. Vamos lá. Rebeca passou por esse sentimento também, para a gente terminar aqui. Gênesis 27, 46, o último, acho que é o último versículo. Disse Rebeca para Isaac, e disse Rebeca para Isaac, estou aborrecida da minha vida, por causa das filhas de terra, de que me servirá a vida? Olha que queixa. Você é um vitimista, é alguém que já está passando o problema para o outro, né? Vocês já viram pessoas assim? Ô, gente, eu sou triste porque é por causa do outro. Eu tô aborrecida, a gente vai falar sobre isso, mas ela diz, para que me servirá a vida? Ela troca um desgosto pela vida. Será que nós não vamos passar desgosto, gente? Será? Isso faz parte da vida, o alto, o baixo. Eu tenho 2 filhos. Um de 13, a Larissa, e um de 9 anos, fazer 10. E um marido para cuidar ainda para minha sogra. Aí, são pessoas. Somos 4 aqui em casa, cada um com uma personalidade, cada um com gosto de almoço e de janta, e cada um com gosto para assistir filme. Cada um assume uma tristeza por alguma coisa, o outro não tá nem aí. Somos pessoas diferentes. Para que me servirá a vida? Frase de Rebeca. Depois, Salomão, irmão Luciano, falou algo do tipo também, Salomão. Vamos lá, eu vou ler aqui que vocês escreveram daqui a pouco. Eclesiastes 2,17. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Aborreci a vida. Cansei com a vida. Canalista, voluntário, Instituto
mas nas igrejas não tem abertura, mesmo com abordagem bíblica. E chegou no ponto aqui, graças a Deus, aleluia. Por que não usarmos as ferramentas que nós temos para curar as pessoas que estão precisando dentro da igreja? São poucos, mas eu conheço alguns. Uma delas foi também professora minha do Instituto Raízes. Esqueci o nome dela agora. Georgina, doutora Georgina, do Instituto Raiz. Você encontra ela no Instagram. Foi uma das minhas professoras. Psicanalista, mulher de Deus. Mulher de Deus, aprendi muito com ela. Precisamos, ela diz aqui, ó. Eu sou psicanalista voluntário no Instituto, mas nas igrejas não tenho abertura. Precisamos rever isso. Precisamos pegar os crentes e capacitá-los. Precisamos capacitar pessoas para estar na brecha em todas as áreas. Em todas as áreas. Nós temos também Elias, que nós sabemos que Elias fugiu, né? Elias fugiu. Temos Jonas e Paulo. Vou passar o texto para vocês de Jonas. O texto de Jonas também é bem forte. Depois vocês estudem aí sozinhos o texto de Jonas. E eu já estou falando aqui faz tempo também, né? Já vai para quase 1 hora. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco meu celular acaba a bateria. Jonas capítulo 4. Abra aí, versículo 3. Ele foi bem sincero aqui também, ó. Peço-te, pois, ó Deus, tira-me a vida. Porque melhor... Jonas. Amém. Maria Lima entrou aqui também e falou assim: em um país como Portugal, com as igrejas cheias de imigrantes e realmente muita gente necessita de ajuda nessa área. Comecei a fazer um curso de terapeuta para somar nessa área da igreja. E eu também. Estamos aqui. Eu também. Para somar nessa área na igreja. Para socorrer a psique. Jonas não é só a historinha da baleia, não, gente. Lê mais um pouquinho. Paulo também. E a gente finaliza aqui. Segunda carta aos Coríntios. Deixa eu abrir aqui no computador. Que a minha cabeça não é computador, gente. Eu não consigo decorar. Decorar não é o meu forte. Ou eu aprendo ou não aprendo. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. O 9 justifica o versículo 8. Diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que veio sobre nós quando estávamos na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Sabe o que é esse desesperar aqui? É estar sem saída, é não ter recurso algum. O que a gente vai fazer? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Ele estava debaixo da sentença de morte sobre a sua vida. E ele falou assim: nós desesperamos até para a nossa vida. Nós perdemos o rumo. Isso é normal, irmãos. Em nome de Jesus. Falar em nome de Jesus aqui. Isso é normal. Todos nós, em uma ou mais circunstâncias da nossa vida, seja ele qualquer ciclo da nossa vida, podemos nos sentir sem saída, sem recursos, desesperançosos, com uma carga muito grande sobre os nossos ombros, com o desejo de não viver mais. Sem prazer, vou usar uma palavra mais tênue aqui, sem prazer nas pequenas conquistas do dia a dia, e que se eu ficar na cama o dia inteiro dormindo, ó,
deixa o dia passar. Você está precisando seriamente rever o seu projeto de vida. Você está caindo num buraco e você precisa de ajuda, sendo você pastor, missionário, qualquer cargo que você tiver, sendo você o rei de Israel, você precisa de ajuda. Tirar a própria vida não resolve nada, só causará mais dor ou causará dor naqueles que nos amam. Tá? Não há nada impossível para Deus, não há problema irremediável. Assim como Jó não sabia daquele diálogo lá no céu, porque ele não sabia daquele diálogo entre Deus ali e Satanás. E ele só sentiu o sofrimento. E às vezes também nós não sabemos as razões e os motivos, e às vezes nunca saberemos. Preciso saber dos seus sentimentos. Falar de sentimentos é difícil. Não é fácil. Você levantar a mãozinha e falar, eu fui molestado, eu fui estuprado, eu tive esse desejo aqui, eu passo por isso, eu passo por... É um medo de ser julgado. Mas procure o profissional certo na área da saúde para você abrir o seu coração. E essas pessoas te ajudarão. As pessoas precisam saber dos seus sentimentos, seus traumas e mazelas. Busque um profissional. E assim como esses homens e mulheres que nós citamos aqui, Paulo, Rebeca, Jonas, Jó, diante de sentenças de morte ou de angústias banais, como a de Rebeca, sentiram vontade de abandonar tudo. Não abandone. Não abandone. Procure ajuda, tá? Suicídio é inegociável. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Somos humanos. E como homens, nós precisamos enfrentar esses gigantes dentro de nós. O Salmo 31, versículo 15, parte A diz: o meu futuro está nas tuas mãos, Senhor. Faça disso uma oração. Planeje o seu futuro, planeje sua vida. O meu futuro está nas tuas mãos, Senhor. O meu futuro está nas tuas mãos, Senhor. Dado o meu recado, é difícil falar dessas coisas, tá? Eu fico aqui procrastinando também, porque eu sei que é mais fácil abrir aqui e falar, a palavra hebraica do dia, a palavra paz, a palavra shalom, quer dizer completude, Deus vai completar a sua vida. É muito mais fácil do que abrir uma ferida feita por um bisturi, que não é uma ferida que mata, é uma ferida que cura. Como que por um bisturi abrir a ferida e deixar o pus sair. Eu vou contar uma experiência para vocês, não muito agradável, mas a minha cunhada, a gente morava na mesma casa aqui nos Estados Unidos quando ela veio do Brasil, 2014, 2015. Ela veio do Brasil e aí ganhou o bebezinho, eu estava ali presente, ajudando a cuidar. Mas os primeiros dias ela estava andando encurvada, tinha feito a cesárea, andando encurvada e tal. Ela chegou 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Luciana, me leva no hospital que os pontos estão vazando. Né? Quem é mulher aí vai entender, homem também. Tá lá costuradinho, tá podre. Estava com um cheiro horrível e até então estava só por dentro. Eu falei, misericórdia, vamos para o hospital. Levei ela no hospital, o marido ficou com o bebezinho em casa, ficou meu marido com o meu filho pequeno e a outra pequena também, então ficou os homens em casa com as crianças e fui eu e ela. Chega lá, cadê o tradutor? O tradutor demora a chegar, entra eu na sala de cirurgia e vai a Luciana na sala de cirurgia. Eu comecei a desmaiar lá. A médica disse, ela está com infecção profunda e eu vou ter que tirar tudo. Fala com ela que anestesia não pega nesse momento.
e que eu vou espremer essa região toda. Ela marcou assim, faz a barriga toda. Eu olhei aquilo, a minha cunhada não entendia nada de inglês, ficou olhando pra mim, e a médica falando, eu vou espremer isso, cortou com o bisturi tudo de novo. Eu vou espremer isso como se espreme uma grande espinha, porque tudo tem que sair pra fora. A infecção toda. E graças a Deus estava só na pele ali e por dentro na gordura. E essa mulher, eu olhei pra minha cunhada e falei assim, eu acho melhor você segurar na cama aí, porque vai doer um pouquinho. Fui generosa. Ela segurou na caminha e entrou a médica e o enfermeiro empurrando todo o pulso, toda a ferida. E a minha cunhada gritando de dor e eu querendo desmaiar. Eu vejo assim. Às vezes para falar coisas que precisam ser ditas. Verdades que precisam ser faladas. É como um corte de bisturi. E espremendo aquilo. E ela indo tirando aquele podre. Deus tem remédio, mas é do jeito dele. É abrindo e espremendo. E aquela ferida ficou aberta. E ela foi para casa com a maquininha que estava sugando o tempo todo aquela ferida aberta. Até que de dentro para fora. Oh, glória a Deus. Aquela ferida veio cicatrizando, sem infecção. De dentro para fora. Então é preciso arrancar máscaras e capas de eu sou o maior, eu sou o super-herói e que através disso eu vou vencer barreiras. E a nossa humanidade a gente vai enfiar onde? Não se esqueça da sua humanidade. Busque ajuda. Segunda-feira, recadinho aqui. Tadadão, deixa eu pegar meu papel. Segunda-feira, 9h30 aqui nos Estados Unidos, 10h30 no Brasil. Vamos ter uma live, eu já vou passar o arroba dela aqui pra vocês. Gláucia. Deixa eu achar aqui o arroba direitinho dela. Que eu posso errar, porque esses arrobas são diferentes. Não vai ser no meu, tá? Vai ser no dela. É mi.glaucia lá no Instagram. Eu vou ver se eu consigo deixar ligado e jogar no YouTube. Não sei se tem jeito, tá? Mas é garantido de vocês. Muito top, mulher de Deus. Esse tema é para este tempo. Obrigado por compartilhar. Então a gente vai falar sobre a igreja substituiu Israel. Um tema também bem complicado. E esse tema não está dentro da minha pauta, está dentro da pauta da Gláucia, porque ela está lançando uma canção, né? Gláucia Afonso, você procurar aí, você vai encontrar no YouTube as canções dela. E essa Gláucia é uma amiga, uma querida, é uma pessoa de sentar comigo à mesa aqui, eu ir na casa dela. E é uma querida, é uma mulher de Deus. Então a Gláucia Afonso, a gente vai estar no canal dela lá no Instagram, mi.glaucia. Ou você colocar Gláucia Afonso, você vai encontrar também. Então ela está lançando essa música, que ela estava aguardando o momento certo para lançar essa música, Shema Israel. Shema Israel. Tá? A gente vai falar então sobre esse tema, eu só vou entrar lá dando meu parecer teológico. Tá bom? Então se vocês quiserem prestigiar, agradeço, tá? Beijo no coração de vocês, obrigado a vocês aqui no Instagram e vamos, Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês também aqui, vocês participaram, estão comigo aqui. Compartilha essa live, pega um trechinho dessa live, me marca lá no Instagram também, para que mais pessoas possam, no Instagram, deixa eu deixar aqui para vocês, para que mais pessoas possam Luciana _ mais hebraico, possam pedir ajuda, né? Entender que não estão sozinhos diante do seu sofrimento.
Lembrando que a gente vai falar mesmo sobre até o dia 10, acho que é isso, dia 6 até o dia 10, nessa semana de novembro, ao vivo, tá? No Google Meet. As inscrições estão no site www, tá aqui, ó, o site tá por aqui. Deixa eu ver que lado que tá aqui. Tá aqui. Nesse site aí tem a inscrição do curso. Então vai ser fechado, baratinho, $125. A gente vai estudar mais ou menos 10 a 12 horas. A gente vai falar desses temas todos aqui, do sofrimento, da tristeza, de tudo isso, tá bom? Grupo fechado, a gente pode falar até mais abertamente. Saul, o rei que sofria de doença mental. Pesado o tema? Pesado. Mas é isso aí. Ó, Deus abençoe vocês. Compre o curso até dia 5 só que tá aberto. Depois a gente fecha e a gente caminha com a turma que estiver lá. Deus abençoe vocês. O curso vai ser ao vivo, tá? Vai ser tudo a aula ao vivo. Tchau, tchau.